uma coisa que me interessa diretamente, né? Como alguns de vocês devem saber, eu passei por alguns desafios, continuo passando no sentido da prática, de me expor num trabalho que inicialmente não seria de filosofia, ou enfim, bastante criticado pela maioria, mas que tem tido alguns frutos. Então é um tema que me interessa bastante. Vamos lá. O que me interessa a princípio, assim, o que é interessante nesse encontro? É o próprio título, né, dessa mesa. Há 10 anos atrás, 10 anos, talvez, como a maioria que é muito jovem, 10 anos talvez para vocês ainda seja um tempo, né? Mas com o tempo você vai ver que 10 anos é um tchau, né? Você faz assim, olá, e passaram 10 anos, é muito pouco tempo. Então, ontem, 10, 15, 20 anos, exatamente ontem, esse título não estaria presente no encontro. Né? Isso não era questão. Imagina, atuação prática é um contrassenso. Né? Filosofia, atuação prática é um contrassenso. Então, o fato desse título existir significa que existe uma demanda real de, como é que eu vou chamar isso? De uma transformação do nosso trabalho de filosofia. Por exemplo, olha que dificuldade. Nós temos a mesma dificuldade que as artes plásticas. Você fazer artes plásticas não significa que você é um artista plástico? Deveria, né? Poxa, quem faz artes plásticas é artista plástico. Não quer dizer que você tem uma obra, né? Não quer dizer que... Como você vai distinguir o artista plástico A do B, né? Mas há uma dificuldade em dizer eu sou um artista plástico, mesmo tendo feito artes plásticas. Essa coisa existe na filosofia também. Então, se você faz filosofia e trabalha com filosofia, você não pode dizer, não, eu sou filósofo, eu exerço a filosofia. Não, eu sou professor, mas peraí, mas eu não sou professor? Eu, no caso, sou, mas e se você não for? Como é que você se denomina? Já é um problema, né? Porque é considerado arrogante você dizer que é um filósofo. Inclusive, no meu caso, eu comecei no Fantástico e eles diziam, a filósofa de Viviane Mosé. No final, eu colocava a professora de filosofia. Daqui a pouco, vamos dizer, a faxineira da filosofia. Eu nunca me importei. Quando trocaram, me ligaram, olha, estão me chamando de professora. Eu falei, mas pode chamar do que quiser. Não é o nome que vão me dar que interessa. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas ligavam para o Fantástico para dizer, ela não é filósofa. O que é ser filósofo? Ser filósofo é ter feito filosofia. Eu fiz. Ser filósofo é ter publicado alguma coisa, mas quem disse isso? Né? Sócrates não publicou nada. Não deixou nada escrito. E ninguém deixa de chamar o Sócrates de filósofo. E outros autores na história da filosofia. Então, isso tudo diz respeito não ao nosso trabalho, diz respeito a um determinado lugar que o pensamento historicamente adquiriu, um lugar que ele passou a ter. Bom, o eixo que eu acho fundamental, eu tenho 3 minutos para falar, então é até difícil, mas vamos lá. Eu ia dizer 2 coisas diferentes e vou juntá-las. Eu ia dizer, para mim, antes de dizer para mim, para a gente se entender, tudo que eu disser aqui só diz respeito a mim, quero dizer, a minha perspectiva. Então, eu não vou dizer nada aqui que tenha o objetivo de dizer o que a filosofia é, óbvio. Mas eu vou o tempo inteiro dizer o que a filosofia é, né? Óbvio. Então, vocês já entendem que eu estou dando uma perspectiva. Para toda hora não dizer, na minha opinião, saibam que é só a história dessa pessoa que fez 47 anos semana passada e que estuda filosofia desde os 15, desde os 16 anos eu estudo filosofia. Inicialmente no curso de psicologia, que eu entrei com 16, e depois no mestrado e doutorado. Mas filosofia me interessa desde sempre, sempre me interessei. Então, é minha trajetória apenas. Então, como eu vejo isso? A filosofia me interessa hoje no que diz respeito à educação. Aí que desembocou o meu trabalho. A maioria sabe que eu estudo Nietzsche. Então, qual é a minha trajetória? Eu fiz graduação em psicologia porque era o que tinha, não tinha filosofia. Era o que tinha mais próximo. Na psicologia eu fiz desde o primeiro semestre, na verdade, o segundo semestre, eu fiz a prova no primeiro, eu fui monitora da filosofia. Então, eu fui monitora do curso de filosofia durante 4 anos e meio. Eu fiz 5 anos de psicologia. Eu fiz psicologia com esse alvo, com esse foco teórico. Eu nunca pensei em clinicar. Mas como eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum, nasci no subúrbio. O máximo que meu pai fez foi conseguir colocar a gente na universidade. Todos na federal, porque não tinha como pagar. Então, o que eu precisei? Trabalhar.
e fui trabalhar com psicologia, com clínica, e amei trabalhar em clínica. E aí, aos poucos, estudei psicanálise, junto com Nietzsche, junto com Michel Foucault, com Deleuze. Então, a minha psicanálise também é completamente diferente do que seria tradicionalmente, por causa da minha formação. Amei fazer isso. 18 anos de consultório. No meio desse processo, eu fiz especialização em implementação de políticas públicas, porque era o que tinha na minha Universidade Federal do Espírito Santo. E o que eu gosto é de estudar. O que me interessa, o que me apaixona é o pensamento. Por isso que eu desde sempre gostei de filosofia. Aí eu devolvo essa pergunta para vocês. O que vocês gostam? Porque se você gosta de filosofia, esse é o domínio. Então, quando eu estudei implementação de políticas públicas, eu estudei filosofia, foi o que eu estudei ali. Isso é o que vocês têm que focar se a gente fala de uma atuação prática. Então, não existe uma prática da filosofia e nunca vai existir um curso prático de filosofia. Ou seja, como é que faz para praticar a filosofia? Faz exercendo a sua capacidade de ver, de experienciar e de transformar essa experiência em conceito, em pensamento, enfim, são muitas maneiras de fazer essa transposição, né? Mas o pensamento, até onde eu considero, existe como uma vinculação da experiência, como um gesto de desdobramento da experiência que é feito por meio de signos, que é feito por meio de linguagem. Se você vai usar a sua experiência e elaborar a sua experiência em signos, utilizando como referência o ser, ou a verdade, ou a coisa em si, é um modo. Se você vai utilizar o devir, o agon, a contradição, é outro modo. Se você tem em vista Deus ou não tem, é outro modo. Mas não há como negar que o ser humano, o Homo sapiens, é uma espécie que, além de viver a experiência, ela transpõe essa experiência em imagem, em código e em linguagem. E o modo